Então já falamos sobre Palmeiras, já falamos da história. Tem muita coisa para falar do Palmeiras, na verdade, né? Foram muitos anos no Palmeiras, mas já contamos, demos uma abreviada aqui legal. Ou tem mais alguma coisa que você quer falar do Palmeiras? Não, é um clube que eu tenho um carinho gigantesco, né? Foi um clube que me abriu as portas, né? Onde eu tive 12 anos da minha vida dentro do clube, né? Foram base toda e 3 anos no profissional. Tem muita resenha, né? Muita história do Marcão, do Denilson, Leandro Bochecha, resenha demais. Esse é meu parceiro e a gente tem que fazer um podcast junto, eu e o Leandro, velho. E o que a gente tem de resenha não tá escrito. Inclusive, ele tá indo nos podcasts aí e tem contado umas resenhas nossa, né, da nossa época, né? Tem do Lucha também. Nossa, o Lucha, antes no jogo da final ali, a gente ganhou de 1-0 lá da Ponte, gol do Kleber. E no jogo de volta em casa, na final ali, ele já tinha dado a faixa para nós, de campeão antes do jogo. Já tinha certeza que a gente ia ser campeão. O Luxemburgo sempre foi uma referência dentro do futebol, né, como treinador. Um cara que entende muito de futebol, né? Um cara que a pré-eleição dele é absurda, né? Um cara que sabe motivar o jogador, né? Sabe tirar o melhor do jogador. E a pré-eleição dele ali, junto com o Marcão na final do Paulistão ali, é algo que jamais vai sair da minha cabeça, né? O Marcão ali na pré-eleição falou, acho que vocês já viram alguns vídeos aí, que se ele tivesse que quebrar a perna de novo, ele quebraria para poder levar esse título aí. E a gente entrou ali com sangue nos olhos, né? Nessa final e acabamos dando uma goleada aí na Ponte, né? E conquistando esse título paulista. Mas tem muita resenha, muita coisa aí em relação a esse nosso time que para mim foi um dos melhores times de elenco assim que eu no Brasil, eu tenho certeza, né? Foi o melhor que eu já joguei. Aqui fora também eu joguei nos clubes que nosso elenco também era muito forte, né? Os jogadores muito diferenciados, mas aqui no Brasil acho que foi melhor elenco que eu já trabalhei, tanto no dia a dia como fora também. Você tocou bastante no nome do Denilson aí, percebi que vocês têm uma ligação legal aí, de amizade, com todos os outros, mas você falou bastante do Denilson. Como que era você treinar com aquele cara ali? Eu tô imaginando de longe. Eu aqui da televisão assistindo o cara jogar, você treinando todo dia com ele. E ele era diferente do que Muito, tinha ali no elenco do Palmeiras. Tinha muita qualidade. muito. Mas com as características dele ele nem tinha. De O que ele habilidade, né? fazia com a bola era surreal. Para marcar o homem. Era embaçado. Tinha muito treino de um contra um, né? Tinha alguns coletivos que. Porque o time titular ali em 2008, o Paulistão, era o Henrique e o Gustavo Gavioli. E o time reserva era eu e o David Braz. Né? E aí, muitas das vezes o Denilson estava no nosso time, porque o Denilson não era titular, né? Absoluto. Mas às vezes tinha alguns joguinhos assim, meu, pra marcar o Denilson era embaçado, velho. Mas ele tirava onda? Tirava, mano, ele tirava, mano, o Denilson, ó, cara, tá do lado desse cara, do Denilson, não tem como você estar triste, velho. É um cara super alto astral, um cara gente boa, resenha. Eu ficava até bravo com ele na época, porque eu e ele sempre tava junto, cara. Depois dos treinos, do jogo, a gente ia jantar, a gente dava, né, a nossa saída. E eu até ficava bravo com ele, porque ele falava até demais, ele falava até umas coisas que não dava pra Precisava falar. falar. E eu era juvenilzão na época, né? Chegava no outro dia, ele, pô, só resenha no vestiário, eu ficava bravo, falava, pô, meu chego, não vou sair mais com você não, mano, porque você sai contando os bagulho pros caras, mas Não segura não nada. segura, mas porque é o jeito dele, Sim, mano. sim. Espontâneo, né? Espontâneo. E ali nos treinos ali, eu e o David metia a porrada mesmo nele, no Kleber, eu cheguei até a ter uma briga com o Gladiador na época no Palmeiras, porque eu sempre fui um cara muito sério ali dentro de campo, sabe? Eu sempre fui um cara que sempre me entreguei o meu máximo nos treinos e nos jogos, e nos treinos eu não. Eu queria mostrar o meu valor, eu queria mostrar a minha qualidade, eu queria estar jogando, entendeu? Então eu não aliviava não, e
Teve um treino que eu cheguei a sair na porrada com o Kleber porque eu tava indo firme nele no E treino o Kleber era nessa linha também, né? muito. Ele também se entregava, Não, né? demais, demais. Mas, pô, o Denilson tem um carinho imenso, assim, no treino às vezes, assim, ele até vinha, pedalava e não sei o quê, e eu não tava nem aí, a nossa amizade ficava por lá de fora, e ali dentro eu chegava firme mesmo nele, mas sempre com muita lealdade também. E você falou aí de não conseguir ficar triste perto dele. Recentemente assisti ele num podcast, contando a história dele. E ele falou de uma situação da mãe dele. Ela ficou doente e o Sim, médico chamou ele para conversar. E eu lembro aham. que o médico falou que ele não podia perder aquilo ali, que ia ajudar muito na Alegria recuperação da da mãe mãe, dele. E ele falou que dali para frente que ele quis mais mesmo se exato. entregar e ser alegre por conta da mãe dele. Isso é muito legal, né? Demais, demais. O Denilson, no... aonde ele tá, ele traz alegria, né? No sorriso, ele é muito resenha, cara. A gente saía assim pra jantar e tal, aí ele chegava, ô, prazer, Denilson Show, campeão. Eu, eu chorava de rir, cara. Ele já, todo mundo já dava Ele se apresentava risada, assim, já se apresentava, prazer, Denilson Show, campeão. como se precisasse se apresentar, Não, né? ele Pra tirar precisava. onda, né? Só que eu falava pra ele, falava, morcego, vou te falar um negócio, cara. Se você não fosse Denilson jogador, pentacampeão, essa história toda aí, com essa sua lata aí, irmão, você não ia achar nada, tá? Tava enrolado. Tava enroscado, mas aí o homem chegava no lugar, Latinha parava. amassada. Latinha cansada, mas ele é, mano, pensa num cara bom de resenha, o Denilson, velho. O Denilson é. E ele, assim, em qualquer grupo, cara, é um cara que veio de fora, tem uma história gigantesca no futebol, pentacampeão, e não foi titular no nosso time. Entrava todos os jogos, era decisivo, mas o Lucho optava por jogar o Alex Mineiro e o Kleber, e ele respeitava, cara. Ele respeitava, claro. Já tinha uma história legal, já, né? Demais, demais, demais. Só que ele respeitava, né, a decisão do Lucha, e eu até estava vendo uma entrevista dele há pouco tempo, ele falando sobre o Palmeiras. Eu até me arrepio, porque ele na entrevista ele começou a chorar, né, falando que o Palmeiras abriu um tapete verde para ele. E foi realmente aquilo, cara. Porque ele tinha uma história no São Paulo, Sim, né? sim, não foi pro São Paulo, ele foi pro Palmeiras. Ele foi pro Palmeiras, porque o Palmeiras que realmente abriu a porta para ele de volta, entendeu? Ele foi lá no São Paulo. Ele foi, e aí não aconteceu, né? E por isso que ele é muito grato ao Palmeiras, né? Por tudo que o Palmeiras fez por ele ali. E eu também acho, na entrevista ele falou que ele ficou somente um ano. Eu acho que o Denilson era um cara para estar mais tempo ali no nosso elenco, né? Mas também ele estava com problema no joelho. Mas, cara, o Denilson, onde ele tiver, no grupo que ele tiver, na resenha que ele tiver, é um cara super alto astral e continua assim, Dani. Continua assim, morcego. Que você é querido e é muito amado por esse nosso Brasilzão e o mundo afora aí. É isso aí. Do Palmeiras, foi para alguns times no Brasil, que Sim, a bagagem do homem é grande, não dá para falar tudo, senão o podcast vai virar o dia todo aqui de podcast, não tem como. é E verdade. foi pro Sporting de Portugal, é. que foi da onde começou, que eu comecei aqui e falei que o homem joga Champions League, ó, homem embaçado, homem rodou por aí. Como é que foi no Sporting de Portugal? Cara, no Sporting foi sensacional, assim, uma porta que Deus que abriu. Eu falo que Deus, na minha vida, desde quando eu estava no ventre da minha mãe, e até hoje ele tem me sustentado, tem me guardado. Sou muito grato a ele.